Salve, salve, galerinha concurseira! Tudo certinho, tudo bonzinho? É isso aí. Sejam muito bem-vindos ao nosso curso de questões CESP-Sebrasp. Para quem não me conhece, eu me chamo Emanuel Tadeu. Serei o professor de vocês nesse curso aí de revisão de questões aí. Sou professor do Estou Preparado aí, né? A maior plataforma aí online de Pernambuco, quiçá do Nordeste, né? Então, realmente é uma plataforma que está crescendo, graças a Deus, né? Crescendo muito, e com a ajuda de vocês, a ideia é a gente crescer muito, mas muito mais. E o Estou Preparado aí, professor Isaqueu, né? Professor Isaqueu Silva, pirangueirinho, né? Vou dar sempre meus exemplos aqui, eu vou de vez em quando trazer aí o professor Isaqueu Silva, né? Gente da mais alta qualidade, tá? E o professor Isaqueu Silva me pediu: ó, Emanuel, a gente tá com um projeto aí, queria que você fizesse um projeto aí para a gente trabalhar questões CESP-Sebrasp envolvendo os principais pontos, né, que caem em concurso público de processo penal. Bem, vamos lá, vamos fazer, né? Então, quais são os principais pontos? Você que está nessa área de segurança pública, quais são os pontos mais recorrentes em provas de concurso público? As chamadas disposições preliminares, né, do Código de Processo Penal, que estão previstas no artigo 1º ao 3º, inquérito policial, que é a partir do artigo 4º, ação penal e prisões. Então, veja aí que a gente vai trabalhar 100 questões, né, da CESP, que é banca pesada, né? Então, meu amigo, a ideia é, se você acertou questão de CESP, você vai acertar qualquer questão de qualquer banca, né? Essa é o raciocínio. Então, a gente vai trabalhar todos esses pontos aí tranquilamente, tá? E vamos detonar. Vamos aqui detonar. Essa é a ideia. Beleza? Tranquilo? Então, vamos lá. Vamos trabalhar. Vamos produzir como sempre, pessoal. Como sempre. Ó, tranquilidade. Porque a gente tem que estudar, ó, suave na nave. Então, vamos suave na nave. Vamos estudar. Beleza? Vamos lá. Então, ó, eu não vou iniciar logo com as questões, porque apesar do nosso curso não ser um curso de teoria, mas é necessário... Aqui estão os principais resultados da pesquisa. Eita, o Google aqui. E apesar de o nosso curso não ser de teoria, mas é importante a gente dar alguns conceitos, né, importantes aí, para que você, quando eu estiver fazendo a questão, você faça essa referência no que eu já falei em relação à questão. Beleza? Então vamos lá. Então, iniciamos aí com o nosso artigo 1º, que trata aí, né, do chamado princípio da territorialidade, tá? Ó, então o processo penal reger-se-á em todo o território brasileiro por este código, ressalvados, ou seja, exceto. Então a ideia é que o Código de Processo Penal reger-se-á em todo o território brasileiro. Então a competência, né, chamamos de locus regit acto, né? Então a ação rege o local. Então o processo penal rege-se em todo o território nacional, exceto em alguns casos. Os tratados, as convenções e as regras de direito internacional, as prerrogativas constitucionais do presidente da República, dos ministros do Estado, nos crimes conexos com os do presidente da República, dos ministros do STF, nos crimes de responsabilidade, dos processos de competência aí da Justiça Militar, os processos de competência do Tribunal Especial e os processos por crimes de imprensa. Então, essa é a nossa ideia aqui, né? É o que nós vamos trabalhar
a partir de agora. Bem, tem o meu óculos aqui, né? Para fazer algumas leituras aqui, eu preciso do meu óculos. Cara, tá ficando velho aí, meu amigo, não enxerga absolutamente mais nada, né? Então vejam só. Então a ideia sempre é que o Código de Processo Penal, ele consagra o princípio da territorialidade, tá? Como eu disse para vocês, a gente até utiliza um termo em latim que é lox regit actu, né? Com isso, teremos aplicação da lei processual penal brasileira aos crimes praticados em território nacional. Mas como vocês observaram, existem algumas exceções que não vai ser aplicado o Código de Processo Penal, não é? Então, essas exceções, como a gente viu, estão expressamente previstas em lei, tá certo? Então, um exemplo aí de exceção que o Código de Processo Penal falou, está prevista, né? Correspondente às regras ou normas, melhor dizendo, de direito internacional. Então, a ideia é o quê? Que os agentes diplomáticos, presta atenção, os agentes diplomáticos não estão sujeitos, ou seja, agente diplomático, aí os diplomatas, né, não estão sujeitos à lei processual brasileira. Né? Os agentes consulares, por sua vez, de acordo, né, com a antiga jurisprudência do STF, estão imunes à legislação nacional apenas quando praticarem infrações penais no exercício de suas funções. Então, em relação aos diplomatas, a regra de processo penal não se aplica aos diplomatas, ou seja, qualquer crime que os diplomatas venham cometer aqui no Brasil, eles não serão julgados pela lei brasileira e sim serão julgados pela lei do seu país. Agora, em relação, não é, os agentes consulares, então o STF diz, eles já só estarão imunes à legislação nacional, ou seja, a legislação nacional só não será aplicada apenas quando eles praticarem infrações penais no exercício de suas funções. Então, se eles cometerem infrações penais fora do exercício das suas funções, então eles serão regulados aí, os crimes serão regulados pela lei brasileira. Outro ponto que nós vimos em relação aos famosos tratados internacionais. Então presta bem atenção, pessoal. Você tem duas espécies de tratados internacionais. Você tem os tratados internacionais comuns e os tratados internacionais sobre direitos humanos. Então, os tratados internacionais sobre direitos humanos, eles são normas supralegais ou até mesmo podem ser equiparados à emenda constitucional. Então, em relação a esses tratados, não cabe aplicação da lei processual penal. Cabe aplicação do que está, né, dito no tratado internacional. Vocês podem estar se perguntando, sim, mano, mas o que seria uma norma supralegal? Então, a ideia é essa aqui, preste atenção. Então, imagine a seguinte situação. Você tem, vamos imaginar a nossa... o nosso sistema jurídico como se fosse uma pirâmide, tá? Então, temos aqui, o nosso ordenamento jurídico em forma de uma pirâmide. Então, aqui você vai ter a Constituição Federal, logicamente, no mesmo nível hierárquico, a emenda constitucional. E aqui,
você tem os tratados internacionais sobre direitos humanos. Cuidado. Tratados, não é todo tratado, não. São os tratados internacionais sobre direitos humanos. E já já eu vou explicar porque não é uma norma supralegal. Mas para explicar isso eu tenho que dizer que abaixo desses tratados internacionais você tem as leis. Sejam leis ordinárias, sejam leis complementares. E abaixo disso você tem os atos normativos. Normativos. Então, essa é a regrinha aqui. E por quê? E por que o nosso Tratado Internacional de Direitos Humanos é uma norma supralegal? Ele é uma norma supralegal pelo seguinte, pessoal, porque ele está abaixo da Constituição Federal, mas ele está acima das leis. Então, por isso que ele é uma norma supralegal, porque ele está acima das leis e abaixo das constituições. Mas lembre-se que esse mesmo Tratado Internacional sobre Direitos Humanos, ele pode ser equiparado a uma emenda constitucional. Então, veja, ele pode tanto ser uma norma supralegal, como ele está equiparado à emenda constitucional. E quando é que ele vai estar equiparado à emenda constitucional? Simples, quando ele for aprovado com o mesmo quórum de emenda constitucional, ou seja, votado em 2 turnos na Câmara dos Deputados, cada turno ele obtendo 3/5 dos votos, aí vai para o Senado, votação em 2 turnos, também no Senado obtendo 3/5. Então, se ele for aprovado com esse mesmo código de aprovação, então esse tratado internacional vai ser equiparado à emenda constitucional. Então, veja que o Tratado Internacional do nosso ordenamento jurídico, ele tanto pode ser uma norma supralegal, como ele pode ser equiparado à emenda constitucional. Então, outro ponto importante, não é? É lembrar em relação aos chamados crimes políticos ou crimes de responsabilidade. Esses crimes políticos ou de responsabilidade também não serão julgados pelo Código de Processo Penal, e sim pelo Senado Federal. Então, a lei processual, né, não se sujeita à chamada jurisdição política, que é aquela jurisdição consistente no julgamento dos crimes de responsabilidade de algumas autoridades, como o presidente da República, não é? É o melhor exemplo que a gente tem é do presidente da República, que será julgado lá pelo Senado Federal, artigo 52 da Constituição Federal. E por último, a gente pode, não vou dar os outros, tá? Porque, mais uma vez, aqui não é teoria, é de questão. E por último, a questão da justiça militar, né? Então, os processos de competência da justiça militar não se aplicam às regras do Código de Processo Penal, cabendo a observância das regras, obviamente, né, do Código de Processo Penal Militar. Então, baseado nisso, nesse primeiro artigo, depois a gente vai ver o artigo 2º, a gente vai ver a primeira questão. Então, vamos lá. Primeira questão. O Código de Processo Penal, que ele diz em relação à aplicação da eficácia temporal da lei processual penal, julga o item subsequente. O Código de Processo Penal será aplicado a todas as ações penais e correlatas que tiverem curso no território nacional, nelas inclusas as destinadas a apurar crime de responsabilidade cometido pelo presidente da República. Essa questão está o quê? Errada. Porque o que a gente viu? Que os crimes de responsabilidade estão dentro daquelas exceções nas quais não serão aplicadas o Código de Processo Penal. Então, mais uma vez,
as regras que tratam, né, que tratam sobre crimes de responsabilidade não estão enquadradas, não é, no Código de Processo Penal. Beleza? Então a questão está errada. A questão está errada, tá? Então, próxima questão. Questão de número 2. Questão de número 2. A questão de número 2, ele se refere à famosa, não é, Lei Processual Penal no tempo, que a gente vai, que é o famoso, né, Tempus Regit Action. Opa, aqui é um A. Action. Ou seja, o tempo rege a ação, ou a ação é regida pelo tempo. Então, essa regra aqui, a gente vai encontrar no artigo 2º do Código de Processo Penal. Então, vamos dar uma olhadinha no artigo 2º para a gente entender esse dispositivo, que diz lá: a lei processual penal aplicar-se-á desde logo, sem prejuízo da validade dos atos realizados sobre a vigência da lei anterior. Veja só, a lei processual penal aplicar-se-á desde logo, sem prejuízo da validade dos atos realizados sobre a vigência da lei anterior. Então, meus amigos, o que nós temos aqui? Consagra-se aqui a ideia, né, é consagrar a adoção entre nós do princípio da aplicação imediata da lei processual penal, tá? Então, portanto, no processo penal vigora o que eu disse para vocês, a regra do tempus regit action, ou seja, de onde a gente pode tirar duas conclusões específicas sobre a aplicação imediata da lei processual. Primeiro, a lei processual penal, ela aplica-se de imediato. Então, tratou-se de lei processual, ela é aplicada de imediato. Então, os atos processuais já realizados, segunda, né, a primeira consequência, né, dessa aplicação imediata é que a lei processual penal aplica-se imediatamente. E a segunda, os atos processuais já realizados, os atos processuais que foram realizados antes da lei, são considerados válidos. Os atos ocorridos antes da lei serão considerados válidos. Assim, só um exemplo aqui. Por exemplo, a lei processual estabelece novas regras para a citação de acusado. Então, as citações já efetuadas são válidas, né? E a nova regra deverá ser aplicada às futuras citações, beleza? Outro ponto importantíssimo. No direito processual penal, se eu digo que a aplicação é imediata, na lei processual penal não vigora o princípio da irretroatividade ou o princípio da retroatividade benéfica para o réu, né? Como ocorre no direito penal. Ou seja, no processo penal vai acontecer o seguinte: se a lei for benéfica ou maléfica, a lei processual será aplicada de pronto. No direito penal, não. Ela sendo maléfica, ela não retroage, ela é retroativa. Sendo benéfica, ela retroage. Mas, na lei processual penal, meu amigo, ela é aplicada imediatamente. Então, sendo benéfica ou maléfica, a lei processual será aplicada de imediato. Beleza? Então, dito isso, feito essas considerações que eram de suma importância para a gente, então a gente pode agora trabalhar com tranquilidade, não é, as questões, tá certo? Então, segunda questão diz o seguinte. Deixa eu mudar aqui a cor, que eu gosto de vermelho. Vermelho do Náutico.
uma nova norma processual penal terá aplicação imediata somente aos fatos criminosos ocorridos após o início da sua vigência. A gente viu o seguinte, que ela vai ser aplicada de imediato. Então, as normas que já foram feitas continuam, mas ela vai ser aplicada de imediato. Então, as normas que já foram aplicadas, ela, obviamente, ela não vai modificar, mas ela vai agir. E, obviamente, vai agir também as novas normas que estão por vir. Então, muito cuidado, não é? Com isso aí. Então, ela vai ser aplicada normalmente às normas anteriores, só que as normas anteriores não vão ser o quê? Modificadas. Então, as citações, por exemplo, já efetuadas, como eu dei como exemplo, são válidas. Então, os atos realizados anteriores à norma são válidos, não vai ser modificado por elas, não. Mas, obviamente, um ato daquele que gerou no início, que vai gerar no passado, futuramente, então já vai ser aplicado pela norma futura. Então, a questão está errada, tá? Opa, a questão está errada. Próxima questão. Acerca dos princípios gerais das fontes e da interpretação da lei processual penal, bem como dos sistemas de processo penal, julgue o item que se segue. A lei processual penal vigente à época em que a ação penal estiver em curso será aplicada em detrimento da lei em vigor durante a ocorrência do fato que tiver dado origem à ação penal. Então, a lei processual penal vigente à época, ou seja, no passado, em que a ação penal estiver em curso, será aplicada em detrimento da lei em vigor durante a ocorrência do fato que tiver dado origem à ação penal. Também questão correta. Questão de número 4. A lei processual penal deverá ser aplicada imediatamente, sem que isso prejudique a validade dos atos realizados sobre a vigência da lei anterior, tampouco constitua ofensa ao princípio da irretroatividade. Foi o que eu disse a vocês, que ela é aplicada imediatamente, mas sem prejudicar a validade dos atos já realizados. Foi o que eu disse também, não se aplica aqui o princípio tanto da retroatividade quanto da retroatividade. Então, questão correta. Quinta questão. Em relação à aplicação da lei processual penal no espaço, vigora o princípio da territorialidade. Certíssimo, eu disse para vocês também que o princípio que rege é o princípio da territorialidade. Ou seja, em regra, todos os crimes têm aplicação da lei processual penal, exceto aqueles crimes, tratados internacionais, crimes de responsabilidade, crimes militares. Mas a regra é aplicada aos crimes aqui praticados em território brasileiro, é aplicado o princípio da territorialidade, ou seja, a lei processual penal brasileira. Sexta questão. Dado o princípio, olha aí, tempus, res, acto, as normas processuais penais têm aplicação imediata, não alcançando crimes ocorridos em data anterior à sua vigência. Errado. Por quê? É só a gente pegar a questão 4. A lei processual penal deverá ser aplicada imediatamente, mas sem que isso prejudique a validade dos atos realizados sobre a vigência da lei anterior. Então, ou seja, os crimes ocorridos em data anterior à sua vigência, essa lei nova vai atingir. Só não vai atingir os fatos já realizados. Então, os atos já realizados são válidos. Ela não vai atingir os atos realizados. Mas, obviamente, aquele crime que foi ocorrido antes dela, obviamente, o processo continua em relação a esse crime e a lei nova vai ser aplicado a esse crime. Então, por isso que a questão está errada. A lei processual penal será realizada desde logo, sem prejuízo
da validade dos atos instrutórios realizados sob a vigência da lei processual anterior, salvo se esta de alguma maneira for mais benéfica ao réu que aquela. Questão o quê? Errada. Foi o que eu disse a vocês. A lei penal, ela é aplicada de pronto, não é? Então, assim, benéfica ou maléfica, a lei processual será aplicada de pronto, de imediato. Por quê? Porque no direito processual penal não vigora o princípio da irretroatividade ou o princípio da retroatividade benéfica ao réu, que é aquele princípio, né, do artigo 5º, inciso 40. Tá certo? Então, se liga aí. Próxima questão. Acerca do processo penal brasileiro, julgue. A lei processual penal tem aplicação imediata. Opa! Sem retroagir, independente do seu conteúdo, ser mais benéfico para o acusado. Acabei de falar isso. Questão correta. Questão número 9. A lei processual penal tem aplicação imediata. Razão porque os atos processuais já praticados devem ser refeitos, não. Eles serão o quê? Válidos. Questão errada. E a última questão sobre essas disposições preliminares diz que a lei processual penal aplicar-se-á desde logo, sem prejuízo da validade dos atos realizados, sobre a vigência da lei anterior. Questão correta. Então, meus amigos, né, pegamos aí o básico aí. Vejam que eu dei uma geral bem legal aí para você ter a ideia. E as questões são basicamente essas, né? Em cima, se a nova lei invalida os atos praticados ou se a lei valida os atos praticados. Então a lei vai validar os atos praticados, mas a partir dali, não é? Tudo que for ato, mesmo um crime seja realizado antes dela, os atos vão seguir de imediato, a lei vai ser aplicada de imediato. E aí, mais uma vez, independente de ser benéfica ou maléfica para o acusado, ele vai se fuder. As leis processuais vão ser aplicadas de imediato, beneficiando ou não o indivíduo, beleza? Então, como vimos, ó, suave na nave, com muita fé, força e foco na tua aprovação. Até a próxima aula. Valeu!